Você alguma vez já deixou de se candidatar para uma vaga porque achou que não tinha todos os requisitos necessários? Bom, isso é normal acontecer. Eh, Muitas pessoas passam por isso e é tido como a síndrome do quase. E saiu uma matéria na Infomoney que fala um pouquinho sobre isso, eu queria trazer ela para vocês. Meu nome é Ramon, eu sou um profissional de RH, especialista em recrutamento e seleção, trabalho mais de 10 anos em multinacionais e trago um pouco de conteúdo para vocês sobre recrutamento, seleção e carreira. Vindo um pouquinho para a matéria, acho que a hora está aparecendo, síndrome do quase. E quando a falta de confiança pesa mais do que a qualificação? Dados do LinkedIn mostram que mulheres se candidatam 20% menos vagas do que homens, geralmente porque só aplicam quando cumprem todos os requisitos listados. Essa matéria é da Laís Sampaio, tá? Trazer alguns números mais relevantes aqui. Então, um levantamento exclusivo da Cato para a Infomoney mostra que 79% dos jovens entre 18 e 24 anos se sentem inseguros sobre suas habilidades ao buscar emprego. Além disso, né, um pouquinho aqui também, ele fala que, segundo o International Journey Behavior Science, cerca de 70% das pessoas já sentiram em algum momento da vida que não eram boas o suficientes. Né? Isso fala um pouquinho daquela síndrome de impostor também, que é quando você é bom, você tema, conhece o assunto, já vivenciou, teve experiência, mas mesmo assim acha que é tudo uma farsa, que você não é bom naquilo. Né? Aqui especificamente a síndrome do quase, que é para vagas de emprego, tá? Fala um pouquinho de recorte de gênero, né? Esse efeito é mais evidente em mulheres. Então, o levantamento do LinkedIn mostra que elas se candidatam 20% menos vagas do que homens, geralmente porque só se aplicam quando cumprem todos os requisitos listados. Homens, em média, se arriscam mesmo com apenas 60% de aderência. E, curiosamente, quando se candidatam, elas, as mulheres, têm 16% mais chance de serem contratadas. Bom, isso demonstra um pouco que é mesmo uma síndrome, né? A pessoa não precisa ficar se preocupando tanto com isso. E aí eu quero trazer um olhar mais da perspectiva do recrutador nos processos seletivos, né? E como um profissional de carreira, tá? É, Isso é normal acontecer. Nós, recrutadores, recebemos uma série de currículos de diversos candidatos. Seja candidatos que têm 10% de aderência à posição ou candidatos que têm requisitos até além do que é necessário. Então, a gente, por exemplo, uma vaga de analista pleno, a gente recebe currículos de assistentes, então que não têm conhecimento e experiência necessária para aquela posição. E às vezes a gente recebe currículos de coordenadores, né? Ou seja, já viveram a experiência de analista pleno, já viveram de analista sênior, hoje estão em cadeiras de coordenador, mas mesmo assim, por uma questão de mercado, estão buscando recolocação, estão buscando uma melhor condição de vida no sentido de qualidade, né? De vida e equilíbrio, se candidatam a vagas de analista porque entendem que aquela vai ser uma melhor opção para elas. Independente disso, tá? Sobre a síndrome do quase. Isso é normal acontecer e a gente vê isso na prática. Qual que é a dica que eu tenho para passar para vocês? Bom, primeira dica e assim, mais prática de todas. O trabalho de fazer o filtro sobre qual candidato tem mais match com a posição é do recrutador. Então, por mais que você tenha 10% de aderência ou 100% de aderência, sempre vai ter a barreira do recrutador que vai avaliar se você tem match ou não. Então, independente se você está se aplicando e vai receber, você vai ser avaliado. Então, se você não tiver aderência, você não vai. Se você tiver aderência, você vai avançar. Então, já quebra um pouquinho essa síndrome do quase, de será que eu me candidato ou não? O não a gente já tem, né? Como a gente costuma dizer. Então, se você está se preocupado com isso, se candidate, tá? Segundo conselho, segunda dica que eu quero dar para vocês é avalie a posição, e aí se tratando mais do currículo, experiência que vocês têm. Uh, Avalie a posição, né, a descrição da vaga que está sendo apresentada, e avalie o seu conhecimento, suas qualificações, e veja se você tem os requisitos obrigatórios. Então, sempre aparece lá na descrição da vaga, ou pelo menos deveria aparecer, quais são os requisitos obrigatórios que a posição está pedindo. E avalie se você tem. Se você tem os requisitos obrigatórios, pelo menos 80% deles, se candidate, tá?
não fique preocupado de, putz, eu não conheço esse software, mas eu já trabalhei com um parecido. Se candidate, porque saber ou não de um software vai depender se você trabalhou com similar ou se você conhece a dinâmica do sistema para trabalhar no dia. Então, isso vai limitar você ou não de avançar nas entrevistas, tá? Outro ponto importante, além desses 80%, é você ter um currículo que descreva esses requisitos que você tem, que está aparecendo na descrição da vaga. Então, você também tem que ter um currículo adequado, um LinkedIn adequado, para que, na hora que você submeter sua candidatura, o próprio sistema ou o recrutador faça a leitura, consiga identificar e avance você para uma fase de triagem, uma fase de entrevista. Tá? Então, essa seria uma terceira dica, que é adaptar o seu currículo para aquela candidatura de vaga, tá? E quarta dica, e aí, né, já falando um pouquinho sobre o processo seletivo em si, depois de já ter se candidatado, se prepare para as entrevistas. Se você sabe que você não tem todas as requisitos ou qualificações necessárias, e mesmo assim você avançou, significa que você tem chance. Se tem chance, você precisa demonstrar motivos pelos quais, mesmo sem esses requisitos, você tem a capacidade de passar nesse processo seletivo, né? Você tem capacidade de atuar no dia para aquela empresa. Então, se prepare sabendo que você vai ser questionado sobre algum desses gaps que você apresenta no seu perfil. Então, apresente, por exemplo, cursos de aprimoramento que você está fazendo, né? Projetos que você está conduzindo atualmente na empresa que você atua, que te ajudam a ganhar esse tipo de experiência ou competência que essa vaga também está pedindo, ou então sistemas similares que, apesar da sua empresa não ter, você trabalha com um parecido. Então, vou dar um exemplo muito comum. Eu não trabalho com Excel, porque a minha empresa não tem a ferramenta Excel, mas eu trabalho com Google Docs, ou Google Sheets, no caso, né? Ou eu não trabalho com SAP, mas aqui na minha empresa eu trabalho com TOTOS, eu já tive experiência com o sistema TOTOS. Isso são exemplos simples, tá, que você pode adaptar durante a tua entrevista para você apresentar soluções para cobrir esses gaps que você tem no teu currículo, tá? Essas são as 4 principais dicas, tá? Além disso, um ponto extra que eu queria trazer para vocês é que empresas gostam de candidatos que venham de concorrentes, que venham do mesmo segmento ou que venham de empresas também do mesmo porte. E mesmo você não tendo todos os requisitos, mas de um concorrente, você vem de uma empresa do mesmo segmento, do mesmo porte, você também tem maior chance de passar naquele processo seletivo. Por quê? Muito do candidato é comportamental e ambiental. Ou seja, não são os candidatos, eles não têm 100% de match com a empresa. Por quê? Muito do match vem do dia a dia. Você não conhece a equipe, você não conhece o gestor, você não conhece o dia a dia daquela empresa. Então, por mais que você tenha um currículo 100% de match com a descrição da vaga, você não tem 100% de match com o ambiente daquela empresa, com o dia a dia daquela empresa. E é por isso que muitos candidatos, mesmo tendo currículos muito bons, não passam no processo de entrevista. Porque no processo de entrevista vai ser avaliado a adequação com o time, ambientação com a liderança, com o dia a dia. Se a pessoa tem conhecimento sobre o próprio segmento, a característica daquele segmento. Então, isso também faz com que a pessoa caia no processo seletivo. Né? Segmentos muito diferentes têm dia a dias diferentes. Então, se você vem do mesmo segmento, concorrente, ou empresa do mesmo porte, muito provavelmente, por mais que você não tenha os requisitos necessários, pelo menos 80% deles ali, você tem uma maior chance de passar porque você já vem com uma bagagem ambiental daquele segmento, daquela empresa, do dia a dia, tá? Então também isso é um ponto para você ganhar confiança e se inscrever nas vagas, tá? E ter maior chance de passar também. Bom, além disso, queria completar o vídeo aqui falando que se você quer mais conteúdo sobre recrutamento, seleção e carreira, me segue aqui, curta o vídeo para que ele possa ser recomendado para outras pessoas. Eu tenho um e-book com mentoria que te ajuda a ter um currículo, te ajuda a ter um LinkedIn e eu faço uma análise também do currículo do teu LinkedIn. Então, vou deixar também o link na descrição do vídeo para que você possa acessar e se tiver interesse adquirir.
Comente aqui embaixo se você já passou por isso, se você já teve essa vivência de ter essa síndrome do quase. Me conta como é que foi, se você superou ela. Ou então me comenta aqui embaixo que eu também posso dar algumas dicas para você, especificamente aqui nos comentários, para que outras pessoas vejam também e possam receber essa informação. Beleza? Obrigado, até mais.